A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero te guiar por esse estudo que está maravilhoso, o tanque de Betesda. Vamos conhecer os mistérios desse tanque, dessa piscina, né? O que a patrística falava sobre isso, o que a história fala sobre isso, o que a medicina tem a ver com o tanque de Betesda. Verdadeiramente existia um anjo que movimentava as águas, então o primeiro que descia lá era curado, porque Jesus foi curar aquele homem lá no tanque de Betesda e disse: pega a tua cama e sai daí. O que isso significava, ok? Fica com a gente até o final, porque nós temos um contexto histórico, nós temos um contexto da época, né? Nós também vamos trazer a reconstrução da Porta das Ovelhas do tempo de Neemias e vamos mostrar para vocês a parte espiritual desse estudo que é maravilhoso. Nós sabemos que o livro de João é um livro espiritual, então nós sabemos que tem muitas coisas místicas ali e eu quero decifrar isso com vocês hoje nesse estudo, amém? Deus abençoe, bora lá pro estudo. Vamos lá, vamos fazer esse estudo aqui que tá maravilhoso sobre o tanque de Betesda. Nós temos aqui 7 slides, fica com a gente até o final para você ser abençoado. Nós vamos falar sobre história, nós vamos falar um pouquinho de medicina, nós vamos falar para você do contexto literal da época, também nós vamos apresentar um contexto profético. E olha, fica com a gente até o final que você vai ser abençoado. Então vamos lá, tanque de Betesda. Ó, o nome Betesda aparece uma única vez em toda a Bíblia Sagrada. Deixa eu até mostrar isso para vocês assim de uma forma mais prática. Eu esqueci de deixar a Bíblia aberta. Se eu puxar aqui, por exemplo, ó, a Bíblia Oliver Tree e a gente fizer uma pesquisa juntos, ó, vamos fazer essa pesquisa juntos, ó, Betesda, né? Betesda. Olha lá, só aparece no Evangelho de João, tá? No capítulo 5, que é exatamente isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou deixar ele até aberto para a gente poder contextualizar. Então, ó, primeiro eu quero apresentar para vocês o strong da palavra Betesda, tá joia? O strong, ela é uma palavra de origem aramaica e ela significa casa de misericórdia ou a casa da água que flui. O nome do tanque próximo à Porta das Ovelhas. Olha, eu falei para você ficar até o final, por isso nós vamos falar até de Neemias, da reconstrução dessa porta. É maravilhoso isso, irmãos. Fica com a gente para você ser abençoado. Então essa parte aqui que eu estou mostrando aqui do tanque de Betesda, tá vendo? É as escavações, tá? Então aqui tem escavações, por exemplo, da época dos cruzados, do tempo bizantino, de mais atrás, do tempo de Jesus Cristo e de mais ou menos aproximadamente 600 anos antes de Jesus também. Por quê? Porque você vai escavando e vai vendo camadas das construções. Não sei se você sabe, tem uma ciência que ela estuda exatamente isso. Quando uma cidade era destruída, uma cidade era construída em cima de outra cidade, aquela parte, né, algumas partes, alicerces ou portas, estruturas ficavam ali fundamentadas dali para baixo. E existe uma ciência que trata referente a isso. E lá em Betesda a gente consegue ver ali 4 ou 5 tipos de escavações. Então a gente vê a igreja do tempo dos cruzados, igreja do tempo bizantino, a gente consegue ver construções, né, os pórticos, por exemplo, que são as colunas, as pilastras do tempo de Jesus Cristo, e é maravilhoso, amém? E também do tempo de Neemias, maravilhoso. Então, ó, irmãos, vamos ler a perícope para a gente entender melhor essa passagem, tá? E vamos estudar mais para frente sobre manuscritos também, e vamos também ter uma visão da patrística, o que pensavam os pais da igreja, tá? E aí eu quero contextualizar isso com vocês nessa perícope aqui. Perícope é a história contando o contexto todo daquela passagem. Isso é uma perícope, tá bom? Vamos lá, ó. Ora, existe ali junto à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Vai anotando isso, irmãos, ó, um tanque que tem 5 pavilhões. Eu vou mostrar isso lá na frente para você, como que os escavadores entenderam melhor isso daí, tá bom? Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, ou seja, um monte de gente enferma ficava naquele local. Agora, entre parênteses, ok, no verso 4, esperando que se lhe movesse, deixa eu até mostrar isso para vocês, ó, tá entre conchetes, deixa eu trocar aqui a cor, porque não foi muito convidativa a cor amarela. Vamos lá, ó, esperando que se lhe movesse as águas, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez da água agitada, de qualquer doença que tivesse sido, ele era curado, ele sarava. Então, por que a gente está vendo aqui, ó, entre colchetes? Entre colchetes, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, chamado de crítica contextual. Essa é uma parte disputada, ok? Todas as vezes que você chegar numa parte que tivesse sobre colchetes, entenda, irmãos, que alguns manuscritos constava isso e outros manuscritos não constava essa parte. Então eles chamam de crítica contextual. É melhor você ter um pouquinho de cautela nessa parte,
nessa hora, inclusive, no tempo de você gerar uma doutrina. Então, por exemplo, eu não posso gerar uma doutrina dizendo que no tempo de Jesus vinha um anjo, agitava as águas e o primeiro que entrasse era curado. Não posso dizer isso, tá bom? Então, assim, aprenda isso. Isso pode ser para fonte de conhecimento seu, mas você não pode gerar doutrina em cima disso, porque em alguns códices de manuscrito não foi encontrado essa parte. Então, vamos lá, novamente. Parte entre conchetes que é disputado, a gente não gera doutrina, amém? Também em livros apócrifos não. Livro de Jubileus, não geramos doutrina em cima de livro de Jubileus. Livro dos Macabeus, livros de Enoque e tal, não geramos doutrinas em cima disso. Quem quiser, amém, seja feito assim, depois se veja com Deus. Nós geramos doutrina sobre aquilo que está dentro das escrituras. O que está dentro do cânon, ok? Nós geramos doutrina. O que está fora, somente para referência histórica, tá bom? A gente lê como referência, mas a gente não cria doutrina em cima disso. Por isso, quando nós falamos aqui do termo Elohim, nós falamos que nós não acreditamos que anjos, né, coabitaram, né, com as mulheres da terra. Nós entendemos ali como os filhos de Deus coabitando com as filhas dos homens, os filhos do pecado. Então a descendência de Sem é a descendência de Cã. Amém? Vamos lá. Então estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Vendo Jesus o deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E quando eu vou descer, antes de mim outro vai lá e entra. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Olha só, aí que Jesus falou, ó, e tomando o leito, pôs-se a andar, e naquele dia era sábado. Jesus fala para ele assim: levanta, seja curado, toma o teu leito e vai embora daqui, tá? Então guarda isso aí também. Por isso, naquele dia era sábado, por isso disseram os judeus que ele foi curado no sábado. Hoje é dia de sábado, não é lícito carregar o seu leito, ou seja, não podia nem carregar a sua cama. Ao que eles lhe respondeu: o homem que me curou disse, toma o teu leito e anda, ou seja, pega tudo que você tem e sai daqui, ok? Perguntaram-se eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente. Eu não vou ler tudinho essa passagem, eu gostaria que você lesse o Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 18. Deixa eu ver aqui, até o verso 18, tá? Eu já vi um errinho aqui de português, tá vendo? 118, né? 118 não, é 18. Eu vou corrigir esse e-book antes de publicar para vocês, pode ficar tranquilo. Deixa eu mudar minha cor agora aqui para amarela pra gente poder falar. Então vamos lá. Jesus chega naquele local, que era um tanque, ok? E as pessoas ficavam ali, tinha muitos enfermos e Jesus fala para ele assim: olha, você quer ser curado? Quero. Então, olha, pega seu leito, levanta, anda e sai daqui, rapaz, ó. Cadeira, sai fora daqui. Então vamos lá, eu quero começar esse estudo dizendo o seguinte para vocês. Eu quero iniciar o estudo respeitando todas as linhas de interpretação e quero fazer isso por dois motivos, irmãos, bem óbvios, tá? O primeiro é o amor que nós devemos ter com o corpo de Cristo e principalmente por aqueles que pensam diferente de nós, ok? O segundo motivo é que nós estamos muito distante do acontecido, então nós precisamos utilizar a Bíblia, fontes históricas, para poder tecer uma exegese mais aprofundada dessa passagem. Então eu respeito se você pensa diferente, se você pensa que vinha um anjo lá que agitava as águas, amém, tá bom? A nossa exegese é que não existiu esse anjo e nós vamos explicar por que aqui em vários fatores. Mas primeiro eu quero explicar porque as pessoas acreditam que realmente vinha um anjo lá e agitava as águas. Primeiro porque estava na Bíblia, mesmo estando uma parte entre conchetes e disputada. E segundo, nós vamos falar da patrística, ok? A patrística aponta um pouquinho para isso, então algumas pessoas pegaram isso como referência, tá bom? Vamos com curiosidade aqui em cima, ó. Deixa eu começar aqui para vocês, ó. Curiosidade. Essa passagem da cura do tanque de Betesda só aparece no Evangelho de João. E sabemos que o Evangelho de João ele é bem místico, pois ele trata do casamento em Caná da Galileia, que é uma figura do casamento de Cristo e da igreja. Só com isso nós já podemos ter um alerta que nessa passagem pode conter alguns fragmentos espirituais valiosos. Eu sempre falo que o Evangelho de João ele é um evangelho místico, né? O Evangelho de Efésios também, porque tem muitos mistérios ali, ok? Tem muitas coisas que nós podemos aproveitar. Se você olhar com uma visão espiritual, você consegue aproveitar muito. E no Evangelho de João fala o quê? Do casamento, né? As bodas em Caná da Galileia, que é exatamente os 3.000 anos até o casamento, que foram 3 dias até o casamento, quando Jesus faz o milagre de transformar as talhas, que era a água da purificação, né? Em vinho. Olha só, a água que os homens usavam para se purificar depois se torna o quê? O suco de uva, vamos dizer assim, que é exatamente o símbolo da nova aliança, que é o sangue de Cristo. Então passa a purificar as pessoas em Caná da Galileia.
Da mesma forma, nós podemos entender que nessa passagem tem coisa aí. Vamos dar uma olhada com um pouquinho mais de cautela, que a gente vai com certeza entender que tem uma bênção espiritual pra gente aqui, amém? Então vamos lá. O tanque de Betesda, como ficou conhecido, na verdade, ele era, tá aqui ó, ele era uma grande piscina de purificação chamada de mikveh, ok? O que significa mikveh? Exatamente isso, águas de purificação, é um local de purificação, que ao total somava 5.000 metros quadrados, ou seja, era um local público de banho de purificação para as pessoas terem acesso ao templo. Flávio Josefo, historiador, fala isso, fala que 2,5 milhões de pessoas vinham anualmente visitar o templo e oferecer sacrifícios. Então, olha só, esta estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, ela somava-se 5 metros quadrados, ok? Nós vamos falar agora a divisão dessas estruturas também do templo de Neemias e do templo de Jesus, ok? Então nós vemos aqui a Fortaleza Antônia, eu estive em Jerusalém, quem não sabe o que é Fortaleza Antônia, é onde Jesus Cristo foi levado, ele foi julgado e sentenciado dentro da Fortaleza Antônia. Ali ficavam as tropas, né, romanas, e ficava também o imperador ali, naquele local. Aqui, ó, é chamado de tanque de Betesda, desculpa, esses dois complexos, tanque de Betesda. E aqui, ó, a parede do lado norte do templo, tá vendo? Se você olhar, você consegue ver o templo aqui, ó, a altura do templo de Salomão. Então ficava mais ou menos ali, tá joia? Então ele ficava ao norte, esse era o tanque de Betesda. Ó, por isso a piscina tinha uma barragem, onde ela era aberta as comportas para que a água pudesse fluir, sendo assim a água viva, pois a purificação precisaria ser de água viva, ou seja, água que não ficasse parada, né, água que tivesse fluidez como de um rio. Então, irmãos, olha só, essa parte aqui, ó, que eram as duas piscinas do tanque de Betesda, tinha uma barragem que ficava mais acima e abria-se essa barragem, então essa água fluía, essa água não ficava parada. Hoje, se você vai lá, você vai ver que essa água está parada. Tá bom? Eu pensei em mostrar alguns vídeos, eu não sei se eu vou dar uma pausa nesse estudo e mostrar alguns vídeos, mas também você pode pesquisar facilmente isso, tá bom? Eu não quero tornar cansativo, esse estudo, ele não é um estudo curto, ele é um estudo grande, fica até o final porque vai abençoar você. Nós não vamos falar só do anjo que agitava as águas, nós vamos falar de fatores aqui importantes para a vida do cristão, tá bom? E uma aplicação prática, porque nós estamos falando aqui de um contexto espiritual, tá joia? Então eu fiz 7 slides, fica com a gente para você ser abençoado. Então vamos lá, ó. 5 pavilhões como descrito em João 5:2. Olha só, João 5:2, deixa eu puxar aqui para você de novo, ele fala o seguinte, olha, vamos pegar aqui, ó, 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado hebraico Betesda, ao qual tinha 5 pavilhões. Bom, vamos procurar lá, então quando as escavações começaram naquele local, ó, eles puxaram aqui, ó, 1 pavilhão, 2 pavilhão, tá? Pavilhão é por onde você passava com essas coberturas para você não sofrer incidência do sol. 3º pavilhão, 4º pavilhão e aqui no meio, ó, 5º pavilhão. Então deixa eu tirar todas essas setas aqui para não ficar maluco e agora eu vou puxar na setinha, ó. Então esse é o 1º pavilhão, 2º, 3º, 4º e 5º é aqui no meio que divide, ó. Exatamente como está nas escrituras, exatamente como Flávio Josefo falou também. Então nós temos aqui o tanque norte, nós vamos falar um pouquinho sobre o tanque norte, nós vamos explicar um pouquinho do tanque sul também, tá bom? É maravilhoso isso. Deixa eu ver, ó, o tanque norte, vamos fazer aqui, ó, o tanque norte construída há mais de 2.800 anos, ou seja, portanto 800 anos antes de Cristo, há mais de 2.800 anos atrás, como barragem de água de chuva e dali se levava água para a cidade. Já existia bem antes da chegada de Jesus Cristo. Quando Jesus chegou lá, esse tanque norte já existia, tá? Fora reconstruído ali por volta de 2.800 anos atrás. O tanque sul, construído por volta de 200 anos antes de Cristo, portanto também antes de Jesus chegar esse tanque já estava construído, mas ele era bem mais novo, né? Só tinha 2 séculos. Ele foi construído 200 anos antes de Cristo. Nós estamos falando desse tanque sul aqui, tá? Esse aqui que era o novo. Esse aqui que foi construído 2.800 anos antes. Então, construído 200 anos antes de Cristo, esse tanque levou o nome de Tanque das Ovelhas. A tradição conta que as ovelhas que seriam sacrificadas no templo eram levadas nesse tanque, mas o tanque tinha 13 metros de profundidade. Então, o mais correto seria dizer que esse tanque era tirado água, então eles usavam para lavar as ovelhas que eram oferecidas no templo, ok? Acredita-se que esse tanque também era utilizado como mikveh, onde as pessoas faziam o seu banho de purificação antes de subir para o templo. Como Flávio Josefo fala, 2,5 milhões de pessoas visitavam Jerusalém anualmente para oferecer sacrifícios e conhecer Jerusalém. Então eles passavam pelo banho da purificação. Como tinha 13 metros de profundidade, não dava para botar uma ovelha lá que você matava a ovelha. Então eles acreditavam que a água era tirada para lavar as ovelhas e depois direcionava ela pelo portão das ovelhas.
E eu também não sei se vou conseguir colocar uma imagem para você do portão das ovelhas aqui que foi destruído. E aí quando Neemias levanta o povo para reconstruir novamente as muralhas, ele reconstrói o portão das ovelhas também. Então, vamos falar um pouquinho de arqueologia. Ó. Esse reservatório de água foi encontrado durante as subsequentes escavações da Basílica de Santa Ana, em 1888, no bairro de Bezerra, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas e da Fortaleza Antônia, onde o local... Antônia, né? Local onde Jesus foi julgado e sentenciado. Eu mostrei para vocês, então fica aqui, ó, Fortaleza Antônia foi aqui, tá? A Porta das Ovelhas, que era dito, é mais ou menos aqui, ok? Onde era a Porta das Ovelhas. E aqui, irmãos, bem nessa lateral tem uma basílica chamada de Santa Ana, né? É mais ou menos aqui, ó, Santa Ana. Então, quando eles estavam fazendo escavações ali para descobrir, por exemplo, igrejas do tempo bizantino, igreja do tempo dos cruzados, então se encontrou algumas paredes, aí começou a escavar para baixo, encontrou outras fundações, e aí foi que eles descobriram o tanque de Betesda. E é maravilhoso isso, né? Porque até 1888 isso não era comprovado. Por isso que eu falo que a nossa geração é extremamente abençoada, a ciência se multiplicou de uma forma tão grande, porque nós podemos ver fatos históricos sendo comprovados pela arqueologia, e isso engrandece mais ainda a nossa fé, testifica daquilo que nós sabemos. Se você é novo aqui no canal e não conhece a gente, deixa eu te pedir um favor, eu vou deixar um estudo aqui em cima para você chamado Apologética, em defesa da fé, porque a sua fé não precisa ser uma fé burra, né? A nossa fé tem de ser uma fé inteligente. Por que nós cremos em Jesus Cristo? Clica no card aqui em cima, você vai assistir 2 vídeos maravilhosos que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, amém? Se você também quiser e puder me abençoar, eu vou pedir para você já clicar aqui, ó, sentar o dedo no like se você estivesse vendo esse estudo, é rapidinho, eu vou falar isso pelo menos 2 vezes agora, nós perdemos muito alcance no YouTube, então por favor, dá um like aqui, se você ainda não segue a gente, dá uma olhada aqui embaixo, se você ainda está inscrito, clica nesse bendito sininho e marca as notificações, ok? A gente estava falando para mais de 20 mil pessoas e a gente não consegue falar para mais 7 mil. É uma benção esse YouTube, né? Mas vamos que vamos, irmãos. Vamos lá, slide 3. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que eu queria falar para vocês. Talvez eu tenha que voltar nesse vídeo, tá? Nessa parte para explicar alguma coisa. Mas fica aí para vocês, esse e-book é maravilhoso, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo e também vou deixar no comentário fixo para você fazer download. Não deixa de fazer download. O que nós estamos passando aqui para vocês hoje é raríssimo e é fonte histórica para os nossos tempos. Amém? Eu cresci, irmãos, entendendo que o tanque de Betesda, na verdade, sempre existiu, que um anjo agitava as águas, e aquilo me deixava um pouquinho preocupado. Pô, será que Deus realmente fazia acepção de pessoas? Então Deus curava um, não curava os outros? Será que realmente Deus era tão assim, sagaz, vamos dizer? Parece até de uma forma irônica, né? Parece que Deus brincava com as pessoas, ele movimentava a água, e quem entrasse primeiro, ele era curado. E os outros? Como é que fica a justiça nisso? Então eu não conseguia ver justiça nisso. Um Deus que é amor, um Deus que é justo fazer uma coisa dessa, não me fazia muito sentido. Então depois de um tempo que eu fui pesquisar, e me levantou uma lebre uma vez que nós estávamos na casa de um irmão chamado André, e ele estava mostrando códices do 1º, 2º, 3º e 4º século. Eu falei, cara, faz um pouco de sentido isso, e eu vou atrás dessa informação. E aí uma vez eu vi também um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, me ajudou bastante. Eu guardei todo esse material, eu sei que pode ter alguém querendo contestar isso, então eu vou ter esse material guardado para poder compartilhar com vocês, ok? Eu até coloquei aqui uma parte do palimpsesto, tá? Palimpsesto, que é um código, por exemplo, ele é um papiro que foi apagado, tá? Ele foi limpo novamente para ser reescrito por cima. Por conta disso, percebe-se que o que foi escrito foi apagado, depois foi escrito coisa em cima. Isso começou, esse palimpsesto, por exemplo, ele é do século... esse é um exemplo de palimpsesto, ok? Mas nós temos algumas modificações no códice a partir desse texto que nós falamos do verso 4 a partir do século 5. Então vamos lá, não vamos ganhar tempo aqui, não fico explicando demais. Vamos falar, irmãos, o que a patrística fala do tanque de Betesda? A passagem da cura no tanque de Betesda foi relatado por 2 pais da igreja. Tá? São eles Ambrósio de Milão, que viveu em 339 a 397 depois de Cristo, tá? Portanto no século 3, e Agostinho também em 354 a 430, bispo de Hipona. Então teve Agostinho e Ambrósio de Milão. Os dois relataram sobre isso. Max, o que é patrística? Patrística são os primeiros bispos da igreja, então a gente chama de pais da igreja. Até o século V a gente utiliza eles como fonte de referência, ok? O que falava Agostinho, o que falava Agostinho de Hipona, né, que foi bispo na África, o que falava, por exemplo, Ambrósio, o que falava cada um, e a gente
vai em cima dos materiais, dos escritos deles, do primeiro século, como fonte histórica, ok? Porque a Bíblia é o suficiente para a gente criar nossa doutrina. Eu não crio doutrina mesmo nos livros da patrística, eu só vejo se eles testificam a Bíblia. Por exemplo, deixa eu falar uma parte para vocês. No diálogo com Trifão, nós já colocamos aqui num estudo nosso, dizendo que ele acredita, né, que, por exemplo, que a Jerusalém a terrestre, ela vai ser aumentada, vai ser ampliada. Eu vejo aquilo como um fator espiritual. Algumas pessoas utilizam aquilo para dizer que a Nova Jerusalém, ela é quadrada, realmente ela desce do céu, ela é uma cidade que ela desce do céu e ela abraça Jerusalém inteira e vai até outros países, assim. Parece que Deus vai vir e vai botar um caixote na terra. Irmão, nós não cremos assim, nós cremos que eles tinham uma visão, por exemplo, muito física daquilo que nós entendemos como espiritual. Entendeu? Eu não creio que Deus vai fazer aquelas muralhas gigantes, por exemplo, e vai habitar um povo dentro dessa cidade. Eu não creio nisso. Então a Nova Jerusalém que desce do céu para nós, em Apocalipse 21, ela é a noiva do Cordeiro. Ou seja, ela é a igreja do Senhor, aquilo que havemos de nos tornar. Deus tem um reino e ele precisa ter uma cidade. E a sua cidade, sendo Deus Espírito, ele habita dentro de um corpo espiritual. Nós somos o corpo do qual Cristo é o cabeça, ele é ungido. Então, quando eu vejo o Trifão falando isso no seu livro, né, o que eu consigo entender é exatamente isso, que tipo, ele tinha uma visão física. Nós já estamos aqui, ó, 2021, nós temos todos esses séculos e esses milênios de história para a gente poder entender que o que Cristo falava é de um reino que é espiritual. Então, para nós, mesmo assim, utilizando os pais da igreja como referência, a gente tem que ter cautela para a gente não criar uma doutrina do que aquilo que a Bíblia não fala. Amém? Então, essa é a minha visão. Então, na patrística, dois bispos da igreja falaram referente ao tanque de Betesda, tá bom? E vamos ver o que eles falaram? Os dois fazem uma explanação sobre a cura, afirmando nas escrituras que um anjo descia mesmo e agitava as águas. A verdade é que ambos não viveram no tempo de Jesus, então usaram as escrituras para contextualizar, e talvez algum relato advindo da tradição oral, que era muito forte no início da igreja. O que era a tradição oral? Onde as pessoas passavam os costumes de tradição para suas próximas gerações, tá? Através de ensinamentos que eram narrados, né, por patriarcas e mestres da igreja. Então eles viveram no século III, século IV, e nós sabemos que tem os códices, que são os manuscritos do século I, II, III e IV. A partir do século V, isso se tornou... esses códices se tornaram um pouco mais confusos nessa passagem, por exemplo, porque já tinha lá atrás algum tipo de adulteração, tá? Ou inserção de conteúdo. Por isso que nós podemos, eu vou concluir já com vocês aqui, dizendo assim que a gente tem que ter cuidado em cima disso, tá? Os manuscritos. Toda vez que você ver uma passagem entre colchetes, eu falei isso no primeiro, falei isso para vocês no primeiro, como é que se fala? No primeiro slide aqui, eu vou puxar aqui para vocês também, ó. Todas as vezes que vocês viram uma passagem entre colchetes, tá aqui, ó, colchetes, tá aqui, colchetes. Então, todas as vezes que vocês viram uma passagem entre colchetes, toma cuidado, irmãos. É o momento da gente prestar atenção e entender que talvez aquela passagem não exista no original, tá? Então, toda vez que você ver uma passagem entre colchetes na Bíblia, é bom ter um pouco de cautela e saber que aquele trecho está sob disputa. Isso significa que ele está sob disputa por conta de alguns manuscritos conterem ou não parte daquele trecho em colchetes. E por isso afirmar alguma doutrina em cima de textos de crítica textual é um pouco arriscado. Falei isso e estou repetindo de novo. Quero ser responsável nessa parte, ok? A gente bater em cima disso. Vamos ver o verso 4. Olha só o que fala entre colchetes, exatamente isso. Esperando que se movesse a água, portanto, um anjo descia em certo tempo, agitava-se, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez que a água já era agitado, sarava de qualquer doença. Está lá em João 5,4. Ela está entre colchetes exatamente por isso, porque em alguns manuscritos ela não consta. Então, quando se bate os manuscritos, a crítica textual, quando ela tenta remontar os antigos manuscritos do Novo Testamento, ela não encontra em vários manuscritos e pode ter sido uma adição tardia, tá bom, do autor. A crítica textual é a ciência que faz exaustiva comparação de manuscritos a fim de trazer à luz do entendimento a veracidade do texto. E nessa passagem em específico não existe no verso 4 onde o anjo agitava as águas em diversos manuscritos do primeiro século. Essa foi uma adição tardia, provavelmente do século V, por um copista no palimpsesto, que é um pergaminho que foi apagado, escrito depois por cima. Tá? Esse texto ainda é preservado em nossas Bíblias, porque existe uma pequena, eu disse pequena, chance de ser verdade. Mas como vimos, essa chance se torna um pouquinho
pequena demais. Por isso falamos que não se pode criar uma doutrina em cima de um texto disputado por colchetes, ok? Aqui eu deixei um exemplo para vocês, de um palimpsesto, que é um pergaminho, por exemplo, que foi apagado, escrito por cima. Então provavelmente tinha alguma coisa escrita, o copista apagou e escreveu essa parte do anjo por cima, ok? Então a gente não pode dizer se isso é certo, se isso é errado. Uma coisa é verdade: um Deus que é justo. Não me parece que o Senhor utilizava um anjo, desce do céu, vai lá, agita as águas e cria uma grande doutrina. Deus deixar criar uma grande heresia dentro de um tanque. O Senhor já fez o templo para que ele fosse adorado no templo. O templo nós sabemos que é o tabernáculo que apresenta o homem, ok? A arca da aliança é o coração do homem, a presença de Deus dentro do homem. E aí Deus ia deixar se criar, por exemplo, um esoterismo, né? Vamos dizer assim, um ocultismo dentro daquela piscina. O Senhor não faria coisas do tipo. Na nossa visão, amém, irmãos? Falei aqui no começo que eu respeito a sua exegese, pastor, respeito a sua interpretação, tá bom? Eu gosto de dizer isso para vocês. Todos aqueles que pensam diferente de nós devemos e merecem o nosso respeito. É isso que Jesus nos ensinou. Pela unidade do corpo e segundo, porque esses documentos estão há muitos e muitos séculos e milênios longe de nós, tá bom? Então nós podemos fazer o quê? Através de documentos históricos, nós podemos fazer uma exegese melhorada, que é o que eu quero fazer aqui com vocês, amém? Vamos lá, então a patrística, eles citaram isso, ok? Para nós não faz muito sentido referente a isso. Dr. Rodrigo Silva também mostrou em alguns achados arqueólogos os códices com palimpsesto, ou seja, apagado o pergaminho reescrito por cima. Parece que alguns copistas tinham a tendência de querer mostrar a tradição oral, então apagaram aquele trecho e reescreveram por cima, ok? Jesus, quando ele andava com escribas, tá bom? Isso não é citado na Bíblia, mas todos os passos de Jesus eram anotados. Então se você é novo aqui, eu vou pedir para você clicar nesse card aqui em cima e estudar um pouquinho sobre isso. Eu falo sobre os manuscritos da Bíblia, eu falo que a nossa fé não precisa ser burra, a nossa fé pode ser uma fé inteligente sim, ok? Nós vemos em dias em que a academia, por exemplo, e os estudos evoluíram muito, então a gente pode ser um pouquinho mais informado para pegar aquelas pessoas que gostam de falar mal da Bíblia e a gente poder contextualizar melhor, tá bom? Vamos lá, irmãos? Então, tanque de Betesda significa o quê? Casa de misericórdia, tá aqui, casa de misericórdia. Então vemos que o nome de Betesda significa casa de misericórdia, mas não do Deus de Israel e provavelmente do Deus Asclépio, que os romanos chamavam de Esculápio, filho de Apolo. Ele teria aprendido os efeitos curativos de ervas e até trazer mortos à vida, tá bom? Isso daí então era o que os romanos acreditavam. Ele foi adorado em sua memória e muitos levantaram templos como os hospitais. Eram mais de 400 templos Asclépio espalhados pelo Império Romano. E o que tudo indica, havia um templo de Asclépio em Jerusalém, sim, pois os romanos, depois de perderem suas batalhas, clamavam por cura no templo, tendo tratado suas feridas nesses templos chamados de casa de misericórdia. Então eram as banheiras termais. Eles desciam lá, cheios de feridas, lavavam os homens e eles ficavam ali clamando por misericórdia, por Asclépios, ok? Asclépio, segundo a tradição, diz que Asclépio viveu, ele era filho de Apolo e ele viveu naquela época e ele trabalhava com ervas medicinais. Então ele foi um deus da medicina para eles. Jerusalém estava repleta de monumentos pagãos, especialmente trazidos pelo mundo greco-romano. Herodes tinha feito um teatro romano, tinha feito um hipódromo para corridas de cavalo, um complexo desportivo romano, banhos romanos e a Fortaleza Antônia, que ficava muito próximo ao templo do lado norte ali. Então assim, tem gente que fala assim, não tinha um templo dentro de Jerusalém. Os fariseus estavam contaminados, os fariseus estavam envoltos da política da época. O que eles queriam? Eles queriam política e eles queriam destaque. Nisso os romanos deram para eles reconstruir, embelezar o templo. E aí, através disso, irmãos, trouxeram hipódromo, trouxeram teatro romano, trouxeram corridas de cavalo, complexo esportivo romano, trouxeram seus templos aos seus deuses. E ali começou-se, então, a idolatria dentro de Jerusalém. Por isso também, se você está chegando por aqui, faz um estudo, a Grande Babilônia do Apocalipse. Vou deixar um card para você aqui em cima. Tenho certeza que você vai olhar Jerusalém atual, diferente como você olha hoje. Então eu quero mostrar aqui para vocês aqui, o Strong, Asclépio ou Esculápio, tá? Vamos começar assim. Esculápio, ele era um nome, é o mesmo nome de Asclépio, só que era em latim. E Asclépio era um nome utilizado, utilizado no grego, ok? Então era um nome greco-romano. Na mitologia grega romana, ele era um deus da medicina e da cura. Então eu quis
trazer aqui para você, ó, a serpente era o símbolo moderno da medicina. Ela era dedicada a um deus grego, então era uma serpente, ele tinha um bastão na mão, tá vendo aqui? Ó, um bastão na mão com uma serpente enrolada. Bom, aí você já começa a entender hoje por que o símbolo da medicina hoje em dia, ela traz exatamente isso. Olha, se você vê o brasão da medicina, ela vê exatamente o bastão de Asclépio e exatamente a cobra enrolada, né? E como que chama os nossos hospitais? Santa Casa de Misericórdia. Como que se chamava o tanque de Betesda? Casa de Misericórdia. Ou seja, esse paganismo, irmãos, essa adoração, essa parte, né? Essas águas termais, ela já vem de uma cultura greco-romana. Então isso foi incutido na nossa cultura e a gente traz isso até os dias de hoje. Se seu filho aí fizer medicina, você vai entender o que eu estou falando. Isso lá no avental dele já tem esse insígnia. E eu trouxe aqui, ó, alguns traços cuneiforme em pedra, mostrando Asclépio curando crianças na época, tá vendo? Então tá aqui, ó, ele de pé, ele curando uma criança. E aqui também quis mostrar para vocês um templo erigido a Asclépio. Tem um templo também, eu não sei se a gente vai tendo uma imagem mais à frente. Fica em Éfeso, tá? Naquela região de Éfeso, cidade de Éfeso, que foi erigido a Asclépio dentro da cidade de Éfeso. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então aqui eu trouxe, ó, uma imagem hoje de um templo de Asclépio, fica bem às margens de um lago, porque eles falam que tem que deitar lá para ser curado, se banhar naquelas águas. Aqui fica uma estrutura da época de Alexandre também, se eu não me engano, no século IV, e ele fica em Éfeso. E aqui eu estou mostrando para vocês uma coisa incrível. Olha só, o tanque norte ele tinha 60 metros de comprimento, tá? Mais ou menos aqui, ó. Isso é o comprimento do tanque norte. E o tanque sul tinha 66 metros de comprimento. Se você soma os números, né? Se você faz a adição dos números aqui, ó, não somar, né? Mas juntar os números, você tem 66 mais 60. Você encosta os dois juntos, dá o quê? 666. Uma piscina que possuía 66 metros, né? 66 metros uma e os 60 outra. 666, local de idolatria, né? Como no Apocalipse, a besta, o falso profeta e o anticristo. Então tudo aquilo que tira a adoração de Deus, né? A besta que é contra Deus, que peleja contra Deus, anticristo que é tudo que é contra Deus, né? E o falso profeta, ou seja, que engana as pessoas. Então era um tipo, realmente um local que já foi um local utilizado para purificação de mikvê, que foi o tanque norte, nós sabemos aqui, ó, o tanque norte, e depois foi construída essa parte do tanque sul, e ali muito provavelmente, né, começaram as idolatrias, então utilizaram aquele canteiro ali de águas para começar a trazer os seus soldados para lavar, enfim, e aí alguém, né, em algum momento falou que aqui ali houve uma cura, e aí todos os doentes da região começaram a ir para lá. Agora eu quero aplicar para você uma hipótese aqui que eu aprendi com o Dr. Rodrigo Silva e eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Eu vou apresentar uma hipótese, irmãos. Hipótese, tá? Isso não está na Bíblia. Que o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo cristão, apresenta que os sacerdotes abrindo um canal de água para a fluidez, né? Que a gente fala que aquela água do mikvê tinha que ser fluida. Então eles abriam um canal lá em cima, né? Uma das comportas para a água ficar fluida. Então eles provocavam um movimento incomum das águas na piscina. Ou seja, as águas provavelmente faziam círculos lá no tanque de Betesda e uma suposta cura pode ter ocorrido. Foi o suficiente para causar um êxodo de pessoas doentes à procura da famosa cura pelo movimento das águas, sendo feito pelo anjo do Senhor. Então, nós sabemos que aqui para cima, mais ou menos por aqui, existe uma comporta. Então, quando os homens abriam aquela comporta para a água fluir, para trocar essa água que caía aqui, né, que depois caía aqui, muito provavelmente fazia-se um giro dentro dessa água. Alguém pulou dentro da água naquele momento e saiu da água ali, por exemplo, adorando o Asclépio, dizendo que foi curado. E isso foi o suficiente para causar um êxodo de pessoas doentes para aquela região. Então é isso daí. Vamos lá, vamos falar sobre o templo pagão? Olha só, o templo pagão, os templos pagãos. Santuários dedicados a divindades médicas surgiram em diversos lugares a partir do século VI. E lá os devotos ofereciam sacrifícios, purificavam-se com dietas e banhos rituais apropriados. E de uma vez em outra, até mesmo se curavam dos seus males. Vamos lá. Inicialmente, o devoto precisava oferecer um sacrifício a um deus. Depois de um banho de purificação, tinha que adormecer dentro do recinto, ou seja, eles ficavam lá, dentro do recinto sagrado, processo chamado de incubação, né, quando a cura lhe chegava em sonhos. Então você vai ver aí que, por exemplo, o coxo, né, o paralítico, ele ficava lá, basicamente ele dormia lá, só que ele tentava descer as escadas, né, se arrastando. Eu fiquei aqui com a minha perna machucada
praticamente 2 semanas. E eu fiquei andando de muleta e para descer as escadas eu tinha que botar bumbum no chão ali, né? E precisava descer a escada me arrastando a bunda no chão de degrau em degrau. Então eu descia para comer e eu subia, assim. E eu falei pra Vanessa que eu me senti bem depreciado. Era uma situação, assim, pra mim. E ela falou, nossa, como você é trágico. Eu falei, não é, porque eu sinto as pessoas que fazem isso, que vão fazer isso pra sempre. Eu tô fazendo isso por um período e já me sinto mal. Imagina a pessoa que vive disso. Então eu entendo que pro paralítico realmente descer os degraus, as escadas e chegar lá embaixo era muito tempo. Então, em geral, eles dormiam lá, ok? E aqui é um contexto que mostra sobre os templos pagãos, tá bom? Isso mostra que eles dormiam lá, chamado tempo de incubação. Então, muito provavelmente ela buscar cura e acabavam ficando naquele local, dormiam e lá ficavam. Nem de lá saíam mais, ok? Então, eles chamavam isso de incubação. Olha só. E eles falam, muitos deles eram curados em sonhos. No sonho, o Deus, né? Deus com D minúsculo, tá? Ou aparecia em pessoa ou várias de suas filhas e tratava pessoalmente o suplicante. Ou então fazia uma serpente lamber os ferimentos, por isso que a serpente estava enrolada naquele bastão. Então a serpente lambia os ferimentos ou a região afetada pela doença. Outras vezes a Asclepios simplesmente sugeria um tratamento de banhos de massagem, plantas medicinais, oferecimento de sacrifícios, viagens e outros procedimentos salutares, ok? Então aqui fica claro, eu retirei isso aqui de um documento histórico também, mostrando como que Asclepios fazia as suas curas, ok? Por sonhos, por banhos termais, por um processo de incubação, em sonho mesmo, ou no sonho, né? Ele diz que a serpente vinha lamber as feridas e por aí vai. Bom, serpente já não é um bom segmento aqui pra gente, né? Por isso o tanque de Betesda não era uma instalação judaica, mas sim uma instalação greco-romana afiliada a Asclépio, o deus da cura da medicina. Aqui eu estou tirando a minha exegese, amém? Respeito a sua visão. Jesus deve ter ficado muito triste quando foi ao tanque e viu um judeu implorando pela cura naquele local. Jesus foi lá resgatar esse homem, ele sai, vai buscar a única ovelha perdida, ele larga 99 e vai atrás de uma. E ele chega lá e fala, o que você está fazendo aí, rapaz? Você quer ser curado? Quero. Então pega a sua cama e sai daí. Dá-o fora desse lugar. Jesus vai lá, vai atrás de uma ovelha. Ele fala, isso aqui não é lugar para você, tá bom? Tem isso na passagem? Não. Leia com essa ótica agora. Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? Sai daqui. Pega a sua cama, tudo que é seu, tudo que te define e sai desse lugar. Esse local. E olha o que Jesus fala para ele, nós vamos ler isso aqui. Jesus fala assim, olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, aquele homem estava paralítico, ele estava pecando de quê? O homem não conseguia pecar. O homem não tinha como pecar. Estar naquele lugar era um local de pecado. Estar naquele local era uma ofensa ao Deus de Israel. Estar naquele local é uma ofensa ao Deus vivo. Porque aquele local não era local daqueles que adoravam a Deus. Era local daqueles que estavam idolatrando outro Deus, né? Mendigando esmola de outro Deus para ser curado. Amém? Então Jesus deve ter ficado muito triste quando esteve naquele local. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá? Já estamos acabando, tenha paciência, vamos entrar já já no fator espiritual para abençoar definitivamente a sua vida. Tá grande o vídeo? Tá, mas já estava em tempo da gente começar a fazer vídeos mais longos para abençoar a sua vida. Está fazendo um vídeo muito curtinho, você estava sendo muito abençoado, né? Com vídeos muito curtinhos, mas agora a gente vai encher você de conteúdo, então tem bastante fonte histórica aqui. O tanque das ovelhas, agora vamos falar um pouquinho sobre Neemias, tá? O tanque das ovelhas. A piscina das ovelhas também era um nome dado para aquele local onde as ovelhas que vinham que vinham de fora, né, eram levadas depois de serem apresentadas no templo. Essa foi a primeira porta a ser restaurada por Neemias no 5º século antes de Cristo, tá? 5 séculos antes de Cristo. Olha em Neemias 3:1. Diz assim lá em Neemias 3:1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Então eu mostrei para vocês que atrás ali da parte do tanque de Betesda já tinha a face norte do templo, era chamada de porta das ovelhas. As ovelhas entravam em Jerusalém, eram lavadas naquele local, ou retirava água para lavar as ovelhas naquele local, era o local chamado de purificação. As ovelhas entravam por uma porta que era menorzinha, pequena, só se passava animais, não era para se passar homens, então as ovelhas passavam por lá. E os homens entravam pela porta principal, tá bom? Então tem isso registrado no livro de Neemias 3, capítulo 3, versículo 1. Os judeus aproveitaram uma fonte que abastecia aquele local desde os tempos de Salomão. Então o tanque inicialmente foi o local de purificação dos judeus e depois passou a ser lugar de possíveis curas feitas por um deus pagão. Todas essas fontes, irmãos, olha só, arqueologia, Dr. Rodrigo Silva, nós temos fontes judaicas também, fontes históricas. Isso aqui não é invenção não, temos a Bíblia Sagrada também. Nós estamos mostrando a questão aqui de papiros também, manuscritos para vocês.
Então, assim, não é nenhum tipo de ilusão na nossa cabeça, tá bom, irmãos? Tudo bem pautado aqui em estudos. Siloé e Betesda. Quando Jesus cura o cego, o Senhor manda o mesmo lavar o rosto no tanque de Siloé, que era... Ah, isso aqui é lindo, irmãos. Olha só. Olha só, quando Jesus cura um cego, aqui eu quero fazer a comparação do tanque de Siloé com o tanque de Betesda. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. Nesse gráfico, aqui, ó. Aqui era o tanque de Siloé e aqui era o tanque de Betesda, que ficava extremamente longe, tá bom? Agora deixa eu mostrar isso para vocês, olha. Quando Jesus cura o cego, o Senhor manda o mesmo lavar o rosto no tanque de Siloé, que era um local de purificação dos peregrinos que chegavam a Jerusalém. Ele era um símbolo que apontava para algo. Então Jesus cura ele, bota lá o barrinho lá no rosto dele, o lodo, e fala assim, vai se lavar no tanque de Siloé. É um símbolo isso, irmãos. Jesus não podia falar assim, enxerga aí agora. Olha só o que Jesus está mostrando. Então isso aí era um símbolo que apontava para algo, ou seja, lava o seu rosto e purifique a sua visão para você enxergar a graça de Deus e o caminho da salvação. Então, ó, vai lavar o seu rosto para purificar o seu rosto. Seus olhos são maus. Os seus olhos não enxergam. Seus olhos não estão enxergando a graça de Deus, a salvação de Deus. Então, vai lavar o seu rosto para você conhecer os caminhos do Senhor, para você enxergar os caminhos do Senhor. Então, é um símbolo que aponta para algo. Já no caso do paralítico, Jesus não pede para o mesmo se lavar no tanque de Betesda, pois parece que o tanque havia perdido seu significado, era um local pagão. A ordem é exatamente oposto ao tanque de Siloé, é o que ele fala. Ou seja, pega a tua cama e sai desse lugar, né? Pega tudo que te define, volte atrás e segue para o templo, adore a Deus, abandone a idolatria, seus ídolos, seus desejos, saia já desse lugar e não peques mais. Você quer ver como Jesus disse isso? Deixa eu puxar aqui para vocês. Vou fazer isso online, ao vivo, hein? Não tem ninguém que me ponha no tanque. Ó, Jesus, lá, levanta-te, toma o teu leito. Desculpa. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, se pôs em pé a andar. E aquele dia era sábado, por isso disse os judeus que ele fora curado no sábado. Não, eles carregaram o leito, ao que ele respondeu... Quem me curou disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram, quem é um homem que disse, toma o teu leito e anda? Eu vou achar aqui, quer ver? Ó? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Sai desse tanque, sai desse local de idolatria. Tira tudo que é seu daí. Vai adorar Deus no templo. Não está escrito na passagem, mas Jesus encontrou ele aonde? No templo, adorando. Ou seja, ele sabia do pecado que ele estava cometendo. Vai adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Jesus encontrou ele no templo. Olha o que Jesus disse para ele. Ele falou, que legal que você está andando, cara, eu estou muito feliz. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Olha que já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Olha só, tá vendo que você está curado? Você está adorando aqui no templo? Não volta mais atrás para que não te aconteça coisa pior. Entendeu? Não peques mais. Sai desse local de pecado, né? Então o homem sabia exatamente onde ele deveria adorar a Deus. Foi lá no templo de verdade, não é o templo de Asclépio. Foi lá no templo do Deus vivo, adorar o Senhor e oferecer oferta de sacrifício, aromas agradáveis ao Senhor, as suas orações, as suas libações, seus choros, entregando o seu líquido a Deus, dizendo assim, Senhor, só Tu és Deus. Então, irmãos, eu consigo acreditar que exatamente o tanque de Betesda, ele não era um local onde descia um anjo do Senhor e agitava as águas e as pessoas eram curadas. Isso não define o nosso Deus. Nosso Deus não seria justo se fizesse esse tipo de coisa, tá bom? A gente tem que ter um pouco de cuidado da gente gerar doutrinas em cima de passagem de colchetes. Nós já falamos disso. Nós falamos que a patrística assim acreditava, mas nós vemos Jesus dizendo assim, olha, não pecas mais, para que não te aconteça coisa pior ainda. Então, eu tiro a minha exegese que aquele local era um local pagão de verdade, tá bom? A cura em Betesda. E é legal isso, né? Porque você pode fazer a comparação daqui, né? O tanque de Siloé com o tanque de Betesda. Em Siloé, vai lá lavar seus rostos. Jesus estava mostrando para ele, indicando que a graça de Deus chegou para ele, que a visão, né? O caminho da salvação tinha chegado. Já em Betesda, Jesus fala, mano, sai fora daí, pica a mula daí, que aí não é lugar. Isso aí é lugar de idolatria. A cura em Betesda. Quando Jesus cura o homem, o Senhor diz para ele não ir pecar mais. Mesmo, de certa forma, amando a Deus, ele estava adorando os ídolos romanos, a fim de receber uma cura por sua dor no momento de desespero. Jesus, mesmo sabendo do pecado daquele homem, foi lá libertá-lo do paganismo, pois sabia que o coração daquele homem era sincero e resgatou ele do pecado. Ou seja, onde tiver um filho de Jacó, um filho de Abraão, lá Jesus estava. Tá bom? E aí agora eu quero terminar esse estudo de uma forma brilhante, espiritual, com essa visão desse filme maravilhoso de Jesus tirando esse homem
lá do tanque de Betesda, né, tirando esse homem da escravidão do pecado, tirando esse homem da escravidão da idolatria. E quantos nós não somos idólatras, né? E Jesus nos encontrou e nos tirou dessa vida de idolatria. Né? O que é idolatria? Amar outra coisa a não ser a Deus. Amar o seu carro, o seu dinheiro, a sua vida, tá? Amar tantas outras coisas que a vida te oferece, mas não o Deus vivo, tá bom? A visão espiritual. Então vamos lá, irmãos, vamos falar de alguns tópicos aqui, ó. Betesda, né? Local onde existe uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, não enxergavam Jesus, não conseguem andar até Deus, estavam escravizados pela religião, pelos seus delitos e pecado. 5 pavilhões, lembra? Era um complexo de 5 pavilhões, Pentateuco, ladeado, envolto pela lei, estava escravo dos seus pecados. Ou seja, a lei, irmão, só pode apontar o nosso erro, o nosso pecado. A lei não tem poder para nos justificar, só Cristo pode nos justificar. Então, quem fica naquele lugar fica debaixo da lei e a lei não pode salvar. Eu sou defensor da lei, eu não estou dizendo que você não deva aceitar a lei do Senhor, muito pelo contrário. Quando nós vamos para a lei, nós somos automaticamente remetidos para Cristo, que é a graça. Meu Deus do céu, eu estou em pecado. Aí não, calma, Jesus fez tudo por você. Quando eu vou para Cristo, ele fala assim, olha, agora que você me ama, então entrega a sua vida por mim. O que eu faço? Agora volta para a lei. Não mata, não rouba, não prostitui, não faz isso, um monte de coisa. Então a lei, ele é o balizador. Como Paulo fala, se não existisse a lei, como é que eu saberia se eu estou certo ou errado, né? Então a lei é o marco de Deus, ok? Então os pavilhões apontam para a lei, para a escravidão do pecado, exatamente para a religiosidade também. O homem paralítico. Sem Jesus não podemos alcançar as águas, estamos presos na lei e condenados em morte em nossos delitos e pecados. Ou seja, sem Jesus Cristo nós estamos aleijados, não conseguimos avançar até Deus, não conseguimos chegar a águas mais profundas, águas fluídas que saem direto do trono de Deus. A porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas, está lá em João 10:9. Só podemos ir a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele fala, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A cama do paralítico, que Jesus fala, toma o teu leito, lembra? Toma o teu leito e anda. Jesus manda o homem tomar a sua cama e sair dali. Cama na nossa vida são os nossos caminhos, levar tudo o que temos e somos, nos afastarmos do pecado. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos, quando vamos para Deus, nossa vida inteira tem que mudar, tem que haver uma transformação, metanoia, mudança de pensamento, mudança de posicionamento, mudança de atitude também. Não peques mais, para que coisa pior não venha acontecer com você. O Senhor orienta o homem a não voltar para a sua idolatria para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, o homem estava, onde o homem estava era um local de pecado contra Deus. Então não peques mais, ou seja, não volta mais para trás. Sábado, o dia de sábado nos aponta para a libertação do pecado no dia da expiação, onde Deus livra o homem definitivamente do seu pecado. Receberemos corpos glorificados e não pecaremos jamais. Então aponta que Jesus fez a cura daquele homem de sábado, apontava também para o dia da expiação, que o Senhor definitivamente tiraria o pecado da sua igreja na volta de Cristo, no toque da 7ª trombeta, quando formos arrebatados nos ares, depois que os nossos irmãos mortos em Cristo ressuscitarem e receberem corpos glorificados. Então sábado ali naquela passagem aponta para o dia da expiação também. Conclusão, irmão, nós podemos ver o lado espiritual dessa passagem, onde o Senhor procura o coração sincero e o liberta dos seus pecados, suas idolatrias, e ainda nos orienta a não voltar, né, de onde nós viemos. Por isso, meu irmão, não volte mais atrás, siga em frente, e aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás, pois aquele que olha para trás não é digno do Senhor. Irmãos, Jesus foi naquele lugar pegar um homem que vivia na idolatria. Jesus sabia que aquele homem era um judeu, ele era um filho de Abraão, foi lá resgatar ele, assim como resgatou a mim e a você, das nossas idolatrias, dos nossos pecados. Éramos coxos, não andávamos, o Senhor nos pôs de pé, não enxergávamos, o Senhor abriu a nossa visão, sabe? Nós não tínhamos mãos e pés santos, e o Senhor nos chamou à santificação. Então eu espero que esse vídeo aqui possa alcançar o seu coração, possa alcançar a sua mente, fazer você uma pessoa renovada, entender que essa passagem ela é totalmente espiritual, apesar de apresentar vários fatos históricos aqui, eu quero mostrar que ela serve para mim e para você, para que a gente venha se preparar para o grande dia do Senhor, o arrebatamento da igreja e a glorificação de corpos. Amém? Se você chegou até aqui, não vá embora, me abençoa, por favor. Vê se você está inscrito aqui no nosso canal, curte esse vídeo aqui, pega esse link, irmãos, manda para 2 ou 3 pessoas, me ajuda novamente, nós precisamos voltar ao nosso alcance aqui no YouTube. Se você gostou também desse book que está maravilhoso, deu um trabalhão de fazer, pega ele aqui na descrição desses vídeos aqui, não deixa de estudar melhor, tem algumas coisas que eu não li, passei um pouquinho por cima.
vai fortalecer a sua mente. Lembra, tudo aquilo que você ouve depois, se você lê, você aumenta em 30% o seu entendimento e você não esquece dessas coisas, ok? Então baixa aqui o e-book, eu vou deixar aqui esse e-book para você baixar. Tem os nossos Smart Links, você vai descobrir o que é Smart Link quando você clicar aqui embaixo. Vai ter curso, vídeo, e-book, um monte de conteúdo bacana. Tem o nosso chat para você bater um papo sobre isso daqui. Eu tenho alguns códices antigos, se você quiser, entra lá no nosso chat no Telegram. O link vai estar aqui embaixo na descrição, é um link só. Aí você vai entrar numa página que tem diversos links, você entra no nosso grupo de discussão do Telegram e eu posso servir você com mais algum tipo de conteúdo adicional. Amém? Se você foi abençoado, nos abençoa também. Eu quero agradecer a sua participação aqui e dizer que você é um guerreiro de estudo, tá bom? Você é um espartano. Comenta aqui embaixo o que você achou desse estudo. Ele não termina por aqui, a gente pode continuar batendo um papo aqui nos comentários desse vídeo também. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.